Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos abordar um assunto mais particular. No vídeo anterior, você pode ver aqui na descrição, nós falamos de biologia, ou seja, nós tentamos decifrar algumas coisas sobre diferentes áreas de atuação de um biólogo. Mas este vídeo vamos descer a uma certa particularidade para falar sobre um ecologista ou o papel de um biólogo na avaliação de impacto ambiental ou na área de ambiente. Neste vídeo vou trazer uma linha orientadora para aquele que é biólogo, no entanto, foi chamado ou teve uma oportunidade para atuar na área do ambiente, sobretudo num certo projeto de desenvolvimento que necessita de um biólogo para fazer um certo estudo. Esta linha orientadora é mais ou menos uma visão geral de quais ferramentas este biólogo ou este ecologista vai usar para coletar suas informações e produzir um relatório em altura para ser avaliado por especialistas. Para começar, quando se fala que precisamos de um biólogo na área de avaliação de impacto ambiental, precisamos de excluir alguns biólogos. Por exemplo, os biólogos que trabalham na área de saúde ou os que trabalham na área do laboratório, conforme nós vimos no vídeo anterior, aqui há uma exceção para eles. Pelo menos não são chamados a atuar nesta área. Porque nesta área, sobretudo, para você fazer uma caracterização ecológica, então precisamos de biólogos que focam ou estudam a componente de fauna e flora. Por isso que a esses biólogos têm sido os ecologistas terrestres, ou ecologistas marinhos, ou então biólogos marinhos, assim podemos chamar. Se solicitarem um trabalho em que o biólogo tem que desempenhar em fazer uma caracterização ecológica ou uma caracterização da situação da biodiversidade, flora e fauna de uma área que será implantado um projeto de desenvolvimento e depois identificar que tipo de impactos e depois desenhar medidas de mitigação, então você precisa ter certas ferramentas que possam te ajudar. Primeiro, para você fazer um trabalho excelente, primeiro você precisa conhecer a natureza do projeto. O que pretende se implementar? Quais é as características das principais atividades do projeto? E depois, com estas características, você pode ter mais ou menos a noção de que tipos de impacto teremos tanto na flora ou na fauna da área envolvente ou então na área de implantação. A este capítulo nós falamos de caracterização da situação de referência da área que você está a estudar. Para começar, você precisa de algumas ferramentas importantíssimas. E uma dessas ferramentas, que é imprescindível em todos esses, é a metodologia ou métodos materiais que você vai usar para coletar as informações ou a biodiversidade faunística e florística da área. Bem, vamos começar a falar da biodiversidade florística. A primeira coisa a você fazer no estudo no levantamento da flora, ou seja, das espécies de flora de uma dada área, primeiro você tem que fazer um mapeamento de todos os tipos de vegetacionais que existem naquela área. Neste caso, estamos a dizer que você precisa fazer um mapeamento para saber o uso e cobertura do solo. Temos mangal, temos florestas, temos pradarias. Tudo isso você precisa fazer um mapeamento dentro da concessão da área que será implantado o projeto e também áreas envolventes. Se você já fez esse levantamento de tipos vegetacionais que ocorrem naquela área de implantação do projeto, o próximo passo agora é tentar inventariar quais são as espécies que ocorrem em cada tipo vegetacional. Por exemplo, na floresta, quais são as espécies? Você precisa fazer o checklist de todas as espécies que ocorrem na floresta. Mas outro dado adicional é importante. Também dentro de cada comunidade vegetacional, você precisa fazer algumas quadrículas para tentar estimar a abundância ou a dominância de certas espécies. A esse método de fazer transetos lineares e quadrícula é importante na caracterização ecológica. porque é na caracterização ecológica onde você acaba descobrindo quais são as espécies
de maior importância. Você vai estimar, por exemplo, o índice de cobertura vegetal, etc, etc. Então, aí alguns parâmetros são necessários você fazer, como medição, por exemplo, do diâmetro à altura do peito. Você precisa fazer uma avaliação da regeneração natural de acordo com metodologias já especificadas na literatura. Bem, passado essa parte de você caracterizar, por exemplo, as diferentes comunidades vegetacionais que ocorrem dentro da área e as espécies mais predominantes nesta área, você passa para o próximo passo, que é, dessas espécies, quais são as espécies raras, quais são as espécies ameaçadas, quais são as espécies que estão listadas na lista vermelha global, que é o IUCN, ou então você tem que usar os instrumentos legais nacionais que regem. No caso de Moçambique, temos vários instrumentos, por exemplo, a lista das espécies endêmicas, etc, etc. Passado esse passo também, você precisa então estudar a fauna. Quando falamos da fauna, nós falamos de todos os organismos vivos, pode ser desde o insecto até o nível mais elevado possível, que é os mamíferos. Os grupos principais que geralmente se estuda incluem, além dos peixes, temos aves, répteis, anfíbios, mamíferos. Quais são as espécies de peixe que ocorrem na área? Se for, neste caso, uma área próxima de um ecossistema aquático, ou se tem lagoas, se tem rios. E também precisas fazer uma metodologia de pontos de amostragem de coleta de espécies de pássaro. Quais são as aves que ocorrem na área, se são aves migratórias ou não, se são aves de interesse internacional ou não. Você precisa saber ao mesmo tempo se aquela área está próxima de uma KBA, Key Biodiversity Area, nesse caso, ou então uma IBA. Então você precisa coletar essa informação. E depois também você precisa fazer do levantamento de todas as espécies de mamíferos que ocorrem na área. E isso também exige a metodologia específica de como você coleta cada grupo de fauna. Feito isto, esta componente faz parte do capítulo de caracterização da situação atual de referência, que nada mais, nada menos, nós estamos a tentar estudar a área, o que tem em termos de flora e fauna. Para que serve essa informação? Essa informação é de fundamental importância, porque é com base nesta informação, juntando com a natureza e o tipo de projeto, que você vai fazer matching para ver que tipos de impactos advêm das atividades, neste caso do projeto, que vai afetar a biodiversidade local. Neste caso, segregando tanto na fauna, tanto na flora. Então, nós já fizemos nossa caracterização ecológica. Então, o próximo capítulo é então a identificação dos impactos. Então, você tem que ter feito, ou você tem que fazer uma checklist, uma listagem de possíveis impactos em função da natureza do seu projeto, ou da natureza do projeto de desenvolvimento que irá se decorrer. Isso significa o quê? Significa que nessa listagem dos impactos, existem vários métodos para usar para a identificação dos impactos. Um dos métodos mais famosos é a matriz de Leopoldo. E essa matriz ajuda a fazer certos cruzamentos para só tirar os potenciais impactos, ou seja, impactos de maior relevância possível. Nem todos os impactos você tem que incluir no seu relatório. Só liste os impactos mais importantes que você, como consultor, neste caso biólogo, você acha que esses impactos são de extrema importância dada a natureza do projeto. Bem, até certo grau existe um nível de subjetividade, mas essa subjetividade deve ser sustentado com uma certa evidência científica. Agora que você já listou os impactos, então você tem que medir, avaliar esses impactos. Primeiro, você tem que descrever esse impacto, de que maneira você acha que o projeto irá impactar a flora e a fauna, e depois tem que avaliar esse impacto. De que maneira se faz essa avaliação de impacto? Se faz a avaliação de impacto olhando qual é a intensidade desse impacto, qual é a magnitude do impacto, qual é a duração do impacto e qual é a natureza do impacto, se é negativa ou então positiva.
Feito essa parte de avaliação de impacto, que existem também ferramentas específicas de como fazer isso e que nós iremos ver nos próximos vídeos subsequentes, então você passa para a última etapa, que é medidas de mitigação. Ok, você disse que o impacto é este aqui. E avaliaste o impacto em termos da sua significância e viu que a significância do impacto é muito elevada. Então, você tem que ter medidas de mitigação de como reduzir este impacto, se possível a nível zero. Então, você vai listando, ok, vamos fazer isto, o proponente terá que fazer isto, durante o projeto, na fase de construção, tem que ser feito isso, na fase de operacionalização, tem que ser feito aquele bullet. Esses impactos têm que ser impactos mensuráveis e dentro da hierarquia de mitigação. O que é isso? As medidas de mitigação, elas podem estar divididas em certos níveis. O primeiro nível é evitar este impacto. Se o impacto é difícil de ser evitado, neste caso, através da eliminação de impacto, ou então não proceder com isto, então temos que tentar minimizar. Se não conseguimos evitar, então pelo menos no fim temos que minimizar. Se não conseguimos minimizar, então pelo menos nós temos que compensar. Então, se não conseguimos compensar até certo grau, pelo menos então no fim, no nível mais elevado, então temos que contrabalançar, que no fim da história acaba sendo mesmo. Então são 4 níveis mais importantes de hierarquia de mitigação. Mas isso vamos deixar para um vídeo específico falando especificamente disto. Agora, se você já fez isso, então passa para o último capítulo do seu relatório, que é planos de gestão ou planos de monitoria. É preciso ver, ok, aquilo que você mediu no início, que é na situação atual de referência, como a realidade será nos próximos 5 anos. Então é preciso fazer certa monitoria ecológica. É preciso fazer estudos anuais ou semestrais para medir a biodiversidade ao longo do tempo de vida do projeto. A isto então é referenciado no último capítulo do plano de gestão ambiental, onde você vai definir que tipo de metodologia serão usados, quais são os grupos faunísticos ou florísticos a estudar e qual é a periodicidade. Nesta componente você terá feito mais ou menos aspectos mais importantes do seu relatório especializado de ecologia. Estamos juntos até aqui? Então, são 3 fases mais importantes: caracterizar a área quanto à flora e fauna, definir os impactos ambientais e medidas de mitigação e, por fim, plano de gestão ambiental. Se consegues fazer esses 3 componentes, então você tem um relatório robusto, muito importante. Bem, para não alongar mais o vídeo, então vamos parar por aqui. Se inscreva ao canal, deixe seu like para termos força de fazer os próximos vídeos. E também pode sugerir aqui vídeos que gostaria de ver no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.